A gente vai falar agora a respeito de uma empresa de Marília que se especializou na produção de alimentação natural para pets. Eu estou falando da Mabeco, fabricante de rações que tem como base os nossos alimentos, a nossa comida do dia a dia. Para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, que está caindo no gosto dos donos de pets e dos pets, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica veterinária e nutricionista Daniela Máximo. Muito boa tarde, Dani, seja bem-vinda ao nosso Agora Interior. Boa tarde, o prazer é nosso. Vim aqui falar de uma coisa que eu gosto muito, né? A alimentação para os pets, para os animais que a gente tanto ama e tem como quase filhos dentro de casa, né? Exato. E como é que surgiu a ideia de fazer esse negócio, de iniciar esse negócio? Antes da gente falar exatamente de como é que são processados os alimentos, qual é a matéria-prima utilizada, me diz como é que surgiu a ideia. Bom, eu trabalho há mais de 20 anos, né, na área da veterinária e eu vi surgir as doenças nos animais. Então, o aumento de câncer, o aumento da obesidade, do diabetes, de doenças muito parecidas com o humano. Uhum. E eu tinha uma cachorra que viveu 25 anos, a Luma, e ela sempre comeu alimentação natural. Na realidade, ela comia comida, mas era uma comida que minha mãe fazia especificamente para ela. Ela tinha um problema alérgico e com a alimentação ela melhorou muito. Olha só. E ela viveu 25 anos. Meu Deus. E eu comecei a pesquisar sobre, né, o porquê disso e cheguei à conclusão de que a alimentação seria o ideal para eles. E comecei a estudar e a desenvolver alguns cardápios específicos. E me encantei por essa área. Quais foram os primeiros cardápios que você desenvolveu e quais foram as suas primeiras, entre aspas, cobaias? Porque a gente precisa testar, né? Sim. Normalmente esse teste é doméstico, né? Mas eu gostaria que você contasse isso. Na realidade, eu comecei a trabalhar com célula-tronco e com a aplicação da célula-tronco, o ideal era que o animal comesse alimentação natural. Para ter o menos de conservante, o menor número, né? Para evitar problemas, isso, né? Complicações, perda das células. E comecei a desenvolver algumas comidas para esses animais em específico que a gente estava fazendo a aplicação. E foi sendo um sucesso, como as pessoas muitas vezes não têm um animalzinho só em casa, então o irmãozinho também passou a comer alimentação e isso foi sendo aumentado. Nós começamos produzindo 7 quilos de comida. Hoje a gente produz mais ou menos em torno de 600 a 700 quilos mês. Nossa! Então a gente teve um crescimento considerável. Bem considerável. Graças a Deus é sucesso. E qual foi o primeiro alimento desenvolvido? O primeiro que a gente fez foi a quinoa grega, que eu até trouxe ela aqui. Legal. Que ela é a base de carne, né, músculo e coração bovino. E a segunda foi a brasileira, que a brasileira ela tem filé suíno, então para os cães um pouco alérgicos, que não podiam comer frango, não podiam comer carne, então a gente acabou desenvolvendo. E hoje nós trabalhamos com 14 sabores. 14 sabores. 14. Uma diversidade bem grande. E quais são os principais ingredientes utilizados para fazer essa alimentação? A gente utiliza o que a gente utiliza em casa mesmo, para nossa alimentação. Então é arroz integral, é a carne, o nosso principal fonte de proteína é o músculo, o peito de frango, o filé suíno, o ovo e a pescada branca. Perfeito. Então a gente vai lançar agora uma de salmão para os alérgicos também. E cada vez a gente está aí acrescentando algum saborzinho novo. Pode falar. A gente tem uma que é a queridinha, que é a macarronada. Macarronada? Todo mundo fala, né? Mas cachorro pode comer macarronada? Sim, ele pode, desde que bem balanceado. A gente usa um macarrão específico, né? Mas ela fica bem parecida com a nossa macarronada. Legal. Nós temos as participações pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Eu estou recebendo aqui uma pergunta do Fábio Gonzalez.
ele que é presidente do Sindicato dos Frentistas, está curioso, querendo saber a respeito mais dessa situação. Ele pergunta, te desejo boa tarde, né? Como posso fazer a transição da alimentação convencional para a alimentação natural do pet? Ele dá a ração comum, como é que faz essa transição? E a Mabeco, ela dá esse suporte, essa orientação para fazer essa transição? Sim, eu fico na loja, né, quase que o dia todo. Só o horário do almoço que eu não estou. E essa transição é como se fosse a mudança da ração mesmo. Então a gente inicia com 25% de alimentação e 75% da ração que o animal já estava comendo. A partir de 3 dias a gente passa a 50% da alimentação e 50% da ração. No 7º dia a gente já está dando 100% da alimentação natural. Nossa, bem rápido. Bem rápido. E existe alguma... Você falou no início da nossa conversa de que tudo começou por conta do tratamento de alguns animaizinhos. Quando é identificado que eles têm algum tipo de alergia, é feita também uma alimentação diferenciada para os alérgicos? Sim, nós temos lá um tratamento específico para cada tipo de problema. Então, o nosso alimento vendido na loja é para animais que são saudáveis. Que não tem nenhum tipo de complicação. Não tem nenhum tipo de complicação. Então é como se você fosse em uma loja comprar a ração para o seu pet. Em vez de você comprar a ração, você vai comprar a alimentação natural. Para os animaizinhos que apresentam algum tipo de problema, a gente pede para passar pela consulta nutricional, porque a gente vai estabelecer exatamente o que o seu animal precisa comer. Então, a princípio, ele pode até iniciar com a de manutenção e ver se dá certo, né? Agora, problema renal, cardíaco, diabetes, precisa ser desenvolvido um alimento específico. Mas a Mabeco faz isso? Fazemos também. Consegue fazer esse alimento personalizado de acordo com a condição de saúde do pet? Exatamente. E todo tipo de pet é contemplado por essa alimentação? Os que são saudáveis, sim. Eu digo raças, cão, gato, animal silvestre? Não, cão, a gente tem alimentação específica e o gato, alimentação específica para ele. Os outros também tem que ser elaborados um cardápio específico. Então, se alguém tiver um animalzinho silvestre que queira submeter a esse tipo de alimentação, tem que passar por toda uma triagem, uma verificação da sua condição, para poder preencher o seu perfil, para poder fazer o alimento personalizado. Isso, porque diferente do humano, o cão ele tem uma variação de atividade física, né? Ele tem uma variação conforme a ingestão por conta da quantidade de gordura que ele tem. Então isso também tem que ser estabelecido. Então quando a pessoa chega na Mabeco para comprar o alimento, ele já é orientado qual a quantidade que seu animal deve comer durante o dia para não faltar nenhum nutriente. Nós estamos recebendo também uma pergunta aqui pelo nosso YouTube. A Mara Ismay, que participou inclusive da entrevista com o José Geraldo da Eixo, ela está fazendo a seguinte observação: doutora, tem um Serginho aqui em casa que te amava. Eu acho que você vai lembrar quem é. O NY, né? O Nenezinho, ele é pacientezinho há 16 anos. Você se lembra? Sim. Ela está mandando um alô para você. Sim, Mara, um beijo. Legal, nós estamos conversando com a Daniela Máximo, que é veterinária, nutricionista e proprietária da Mabeco Alimentação Saudável para Pets. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, ela vai contar para a gente por que a Mabeco tem esse nome e vai mostrar para a gente como é que é servida essa ração especial, né? A gente está vendo aqui sobre a bancada os vários volumes aqui com as porçõezinhas de ração. Ela vai mostrar pra gente como é que é colocado para que o seu animalzinho possa comer. O telefone do nosso WhatsApp está na tela, 14991450881. Continue mandando a sua pergunta, a sua observação, que eu vou fazer para a Daniela logo após o intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Quando se trata de se vestir bem, a Mr. Kit Marília Shopping é a escolha certa.
Do casual ao social, a Mr. Kit tem tudo o que você precisa para se vestir bem em todas as ocasiões. Camisetas lisas ou estampadas, calças jeans e de sarja, moletons, sapatênis e cintos. Tudo isso disponível na Mr. Kit Marília Shopping. E se você precisa se vestir para uma ocasião mais formal, e não importa o seu tamanho, a Mr. Kit tem diferentes modelagens e tamanhos, do PP ao Extra GG. Visite a Mr. Kit Marília Shopping hoje mesmo e descubra a moda que vai fazer você se destacar. Daniela, a gente saiu para o intervalo, eu falei que ia te perguntar por que o nome da empresa é Mabeco. Sim, Mabeco é um cão selvagem que vive na África, então ele tem um comportamento muito sociável, ele tem a tendência a cuidar dos mais velhos, cuidar dos filhotes, eles vivem em muita harmonia, então eles saem para caçar em bando, eles têm uma fêmea que fica cuidando dos bebês, então eu me encantei por essa história. E assim, na Mabeco a gente quer passar esse carinho, esse cuidado, como se a gente estivesse cuidando da matilha mesmo. Legal. Então por isso que a gente colocou o nome de Mabeco. De Mabeco. Vamos a mais uma participação pelo WhatsApp. O Simval, que é o nosso telespectador mais assíduo, ele está quase com o dedo na biometria aqui, ele te manda um boa tarde e ele fala assim, olha, muito importante a entrevista, né? E aí ele perguntou o custo da ração normal, ele falou que usa 10 quilos por mês com os animaizinhos dele, né? Ele falou que dá ovo orgânico todos os dias, misturados na ração e também, quando possível, fígado. Ele pergunta se isso é contraindicado, se isso está indicado, se isso é correto fazer. Sim, o ovo a gente fala que 2 vezes por semana só. No máximo. No máximo, porque a quantidade de colesterol que vai ter ali, se ele consumir mais do que 2 vezes por semana, isso pode vir a alterar. O fígado ele pode ser oferecido como petisco, porque o fígado também tem bastante vitamina e tem um teor de gordura alto. Então a gente fala para oferecer pedacinhos mesmo e nunca um fígado inteiro. Dependendo do tamanho do animal também vai ter a quantidade. Isso, se ele quiser depois passar para mim o peso do animal, eu posso passar para ele pelo WhatsApp quanto legal. Ele pode dar diariamente. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai colocar os meios de contato da Mabeco na tela e a gente encaminha para o Simval também para que ele possa ter esse contato com a doutora Daniela. Doutora, a gente falou também antes de sair para o intervalo que a gente gostaria de ver como é que deve ser servida essa ração. A gente vê que essas daqui, nesses pacotinhos aqui, eles são maiorzinhas, então é fácil de colocar, mas você está com uma outra porção aí, que parece mais uma pasta. Mostra pra gente qual que é o procedimento, como é que você coloca no potinho de ração do animalzinho. Isso. Esses aqui são petiscos, então entra como a linha mesmo de biscoitinhos para eles. Então é um agrado que você vai fazer. Todos eles a gente oferece um biscoitinho por quilo. Então se o seu cachorro tem 5 quilos, vão ser 5 biscoitinhos ao dia. Aqui a gente tem alguns lançamentos que a gente vai até lançar na nossa festinha. É o Pet Calminho, que é um biscoitinho que tem camomila, valeriana. Então, para a hora de dormir do seu animal, ou para aquele animalzinho que é muito agitado. Mais agitado. Então, ele vai ajudar a dar uma acalmadinha. A gente tem esse daqui que é o Amendo Cook. Esse aqui a gente fala que é um pré-treino, ou quando você vai sair para fazer um exercício com seu cão, fazer uma caminhada, ou aquele cãozinho que é um pouco mais sonolento, que você quer deixar ele mais ligadinho, mais ativo. Ao contrário do outro. Isso. Ele deixa ele mais ligado. Exatamente. Então é o Amendo Cook. Esse aqui é o de menta. Então é o nosso chiclecão, a gente colocou o nome. Chiclecão. Isso. Então ele tem para melhorar o hálito do cão. Então ele tem espirulina, que também diminui a quantidade de bactéria da boca. Muito bom. E deixa um cheirinho mais agradável. Isso, é mais interessante para isso. Esse aqui é o nosso de fígado, que é o queridinho lá da Mabeco. É um dos mais vendidos e todos eles servem tanto para cão quanto para gato. Perfeito. Qualquer um dos biscoitinhos. E sempre nessa proporção. Um por quilo. Um por quilo. Mas eu posso dar, por exemplo, se eu estou fazendo um treinamento, brincando com ele, eu posso dar
2 numa vez, depois 3 na outra, né? Pode. Desde que eu respeite 5 por dia. Isso. Acima disso, a gente já vai estar ultrapassando a quantidade. Então, a tendência é o animalzinho ganhar um pouquinho de sobrepeso. Tá. Então, né? Ou dá uma corridinha maior com ele, ou faz um pouco mais de exercício, para poder não interferir nessa relação. Perfeito. Tá? Aqui é a nossa alimentação propriamente dita. Então ela vem embalada a vácuo, ela vai congelada para sua casa e a gente tem várias porções. Então, para servir para o animal, a gente calcula conforme o peso, o quanto ele vai comer diário, e a gente faz a combinação dos pesos e serve para o animal. Então eu vou abrir aqui para vocês verem como que... E você falou que ele vai congelado. Eu mantenho ele congelado, então, na minha casa. Eu coloco ele no freezer e preservo ele lá. Exatamente. E na hora do consumo, eu tenho que deixar ele descongelar naturalmente ou eu posso fazer aquele descongelamento via micro-ondas? Não, nunca micro-ondas. A gente sempre fala para tirar um dia antes do congelador e descer para o refrigerador. Aí ele já vai descongelar naturalmente na geladeira. E ainda refrigerado, né? Isso. Você já pode servir. Perfeito. Ou em banho-maria, para aquele animal que gosta de um alimento mais quentinho. Mais quentinho. Porque ele vai soltar um sabor também melhor quando você faz o aquecimento. Eu vou colocar aqui no potinho. É só despejar, Isso. normalzinho. Aí ele já está pronto para o consumo. Para consumir. E essa composição aí, o que tem nesse daí? Aqui nessa aqui a gente vai ter o músculo, coração bovino, eu vou ter quinoa, eu vou ter abobrinha e vou ter a cenoura. Ah, e também tem batata doce. Nossa! É bem completinho. E o cheiro, se você estiver sentindo, Gente, dá vontade de comer. Quando eu fiz a visita lá na Mabeco, eu fui lá conhecer a estrutura, vi lá todo o setor de produção lá, o pessoal manipulando a matéria-prima, preparando os alimentos. Você comentou comigo que está em fase de elaboração, de desenvolvimento, um alimento que vai ser comum, tanto nós poderemos comer, como compartilhar com o cão e vice-versa. Isso, a gente vai fazer agora. Na realidade vão ser petiscos. Petiscos, nesse estilo aqui. Isso, que a pessoa vai poder consumir junto com o pet. Então a gente vai desenvolver pãozinho de queijo, tortinha de morango, nuggets, coisas que você vai poder saborear junto. Muito legal. Agora fala pra gente a respeito de um evento que vocês vão realizar agora em julho, né? O Al-Hayá, é isso? Fala pra gente como é que vai ser isso, né? E aí na sequência eu peço para você deixar os seus contatos para as pessoas poderem saber como é que podem participar. Certo. A gente vai fazer o Al-Hayá, vai ser no dia 8/7, a partir das 11 horas, lá na Mabeco mesmo, que fica na Rua Goiás, esquina com a Rua São Paulo. O evento é gratuito, nós vamos desenvolver brincadeiras para os pets, então vai ter pescaria, tiro-alvo, vai ter pula-corda, vão ter várias coisas para a gente interagir com o nosso pet. Vai ter também os próprios alimentos para eles, e esses alimentos vão poder ser degustados pelo proprietário. Legal. Então vai ter canjiquinha, que o dono pode comer junto com ele, vai ter pé de moleque e um monte de outras delícias. Uma pergunta que chegou aqui pra gente pelo WhatsApp, a Adriana Cândido enviando essa pergunta pra gente, Adriana Forcato mandando essa pergunta pra gente, ela está perguntando se existe um pacote, um sistema diferenciado para quem quiser adotar a sua alimentação de uma forma rotineira e fazer uma compra de pacote mensal. Existe algum tipo de formato desse tipo de consumo, de compra? Sim, nós fazemos o pacote mensal. Geralmente a gente entrega semanal. A pessoa faz o acerto dos 30 dias e toda terça-feira a gente entrega na casa da pessoa a porção exata para a semana. O porquê isso? Como é um alimento que precisa ficar acondicionado no congelador, ele acaba ocupando espaço. Então, por uma facilidade para o proprietário, né, para o tutor do cão, e para não ficar também com um alimento muito antigo no freezer, como a gente produz toda semana,
Então a gente prefere fazer dessa forma. Uma alimentação recente, fresca, né? Isso. Olha, gente, o cheiro tá ficando mais intenso aqui no estúdio. Tá dando fome. E outra coisa também que é interessante é que você pode escolher o sabor que você quer dar para o seu cão. Então, essa semana eu quero fazer um mix só de carne. Essa semana eu quero fazer um mix com todos os sabores. Então a gente consegue ir modificando conforme a semana, para não mandar, né, o mês todo. Um tipo só. Antes de eu pedir para você as informações de contato da Mabeco, mais um registro de participação no nosso YouTube, o Kleber Amaral desejou uma boa tarde, falou que comprou o arroz carreteiro e os cães dele amaram, adotaram. Que bom! A gente fica feliz quando recebe esse feedback. A Ana Cláudia Caetano também entrou aqui no YouTube, também acompanhando, comentando com a gente que está sendo uma ótima entrevista, esclarecedora, né, e uma opção diferenciada e saudável para os pets, né? Ela que é dona do Tobias, eu conheço a Ana Cláudia, ela tem o Tobias lá. Tobias é uma graça. Leva o Tobias lá para conhecer a gente. Legal. Daniela Máximo, médica veterinária, nutricionista, proprietária, criadora, né, da empresa Mabeco de alimentação natural para pets. Eu gostaria que você desse os contatos, passasse os contatos para a gente de Instagram, o endereço você já deu, mas o telefone de contato, para as pessoas que quiserem mais informações, agendar consulta, conversar um pouquinho mais sobre esse tema que foi extraordinário, adorei fazer essa entrevista, para que elas possam manter contato contigo. Certo, então eu vou reforçar só o endereço, é Rua Goiás, número 325, fica logo atrás do Parquinho Monteiro Lobato, então não tem erro, é fácil a localização. O nosso telefone de contato é o 1499-741-5100. Tá na tela aí para vocês, ó, o Instagram dela é @mabeco.an, de animal, né? AN, Rua Goiás 325, Marília, e o fone 14-99741-5100. A Adriana comentou aqui também no YouTube, incrível essas opções que a Mabeco oferece para os nossos filhos de 4 patas. Obrigada. Legal, Daniela. Muito obrigado por sua participação. Espero que você volte aqui outras vezes em situações pontuais para a gente falar de determinados alimentos, de falar de outras questões também. Eu acabei não tendo tempo, comentei no intervalo que eu ia fazer pergunta para você de consumo de frutas, consumo de álcool, né? Algumas pessoas, né, como eu também, tinham o costume de dar um dedinho lá de vinho para o cachorro. Você falou no intervalo que não poderia, mas nosso tempo está estourando. Isso vai ser tema para uma outra participação tua, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Mabeco, um pouquinho mais sobre esse trabalho que você desenvolve. Sim, eu queria agradecer, foi muito bom. Se as pessoas tiverem dúvida, pode mandar ou no Instagram ou no telefone da Mabeco, a gente vai ter o prazer de receber. E espero estar aqui mais vezes. Vai estar sim, se Deus quiser. E o nosso Agora Interior fica por aqui. Gente, o cheiro dessa ração aqui tá extraordinário, viu? Não vejo a hora de ter a ração compartilhada para eu poder degustar aqui também. Eu lembro você que está nos acompanhando pelo YouTube, vai lá, ativa o sininho para você ser avisado sempre que nós estivermos ao vivo ou sempre que nós tivermos uma publicação extraordinária em função de uma cobertura excepcional.